Fala galera! Um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Júbilo. E o tema de hoje, finalmente chegamos na nossa última videoaula sobre respiração celular, onde iremos falar da última etapa da respiração celular, a famosa cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Se você veio primeiro para essa videoaula, não. Primeiro assiste a videoaula de glicólise para entender a primeira fase da respiração celular. Depois você assiste a videoaula sobre ciclo de Krebs para entender a segunda etapa da respiração celular e só depois você volta aqui. A cadeia respiratória, ela consiste em pegar todos os NADH e FADH2 que foram produzidos na glicólise e no ciclo de Krebs e pegar a energia contida dentro dessas duas moléculas e transformar essa energia e transferir essa energia para a produção de ATP. Lembrem-se, eu estou quebrando glicose, liberando energia para usar essa energia na formação de ATP. Para explicar esse processo, eu vou jogar uma imagem agora e com essa imagem eu vou explicar tudo o que acontece na cadeia respiratória. Joga uma imagem para a galera aí. Uou! Aqui estamos na representação interna da mitocôndria, onde nós iremos visualizar a cadeia respiratória. Primeiramente, moçadinha, vamos ver aonde que está localizada essas proteínas que irão fazer a cadeia respiratória. Então, olha só, aqui está a mitocôndria. Repare que a mitocôndria ela tem uma membrana externa, mas ela também tem uma membrana interna, que apresenta essas voltas aqui. Essas voltas nós chamamos de cristas mitocondriais. E aqui nós temos a parte mais interna, que é a matriz mitocondrial, aonde ocorreu o ciclo de Krebs. Essa parte aqui que você está vendo é um pedaço de uma crista mitocondrial. Então eu peguei aqui um pedacinho da crista mitocondrial e botei ela bem grande aqui para você. Isso quer dizer que a cadeia respiratória ela irá ocorrer nas cristas mitocondriais. Isso aqui que você está vendo em azul ou roxo, sei lá como é que você está vendo, e mais essa estrutura aqui, são proteínas de membrana plasmática, né? E elas que serão responsáveis pela realização da cadeia respiratória. Aqui, por exemplo, nós temos uma proteína chamada de NADH-Q redutase, né? Essa aqui é a FADH2-Q redutase. Aqui nós temos uma proteína que é chamada de citocromo C redutase. Aqui nós temos o citocromo C, que é uma molécula, né? Aqui outra proteína que está inserida na membrana da crista mitocondrial, chamada de citocromo C oxidase. E aqui nós temos uma enzima, né? Isso aqui é uma enzima, uma proteína de membrana, mas ela é uma enzima, chamada de ATP sintase. Então essas aqui são as personagens principais do processo da cadeia respiratória. Bom, o que vai acontecer? Eu já disse para vocês que todos os NADs e FADH2 que foram produzidos tanto na glicólise como no ciclo de Krebs, eles serão usados na cadeia respiratória. Então, todo o NADH e todo o FADH2 que foram produzidos na quebra da molécula de glicose, agora estão aqui, ó, para participar da cadeia respiratória. O que vai acontecer? Quando o NADH chega aqui, ele vai liberar o seu hidrogênio e ele também vai liberar elétrons altamente energizados. Primeiramente, eu quero falar desses elétrons altamente energizados. O que vai acontecer é o seguinte: esses elétrons que são liberados pelo NADH, eles serão atraídos por esse oxigênio que está aqui. É uma paixão muito louca entre esses elétrons liberados pelo NADH e o oxigênio. Eles são completamente apaixonados. E quando esses elétrons que estavam no NADH localizam o oxigênio, eles saem correndo, cheios de amor para dar. Só que tem um detalhe, Little Boy, muito interessante aqui. Esses elétrons eles não podem ir por qualquer lugar para se encontrar com o oxigênio. Eles são obrigados a passar por entre essas proteínas de membrana. Então é isso que vai acontecer, ó. Os elétrons liberados pelo NAD e pelo FAD também, tá? Já vou aqui, ó. O FADH2 também vai liberar elétrons.
todos esses elétrons liberados são atraídos em direção ao oxigênio molecular que você está vendo aqui. Esse oxigênio ele veio da sua respiração, tá? Quando você respira o oxigênio, ele é mandado para dentro da célula e depois para dentro da mitocôndria para participar do processo da cadeia respiratória. Então vamos lá. Então o elétron ele se solta e ele fala: ai, oxigênio, eu te amo tanto. E ele vai correndo para o oxigênio. Só que olha só que legal, ó. Ele tem que percorrer um caminho. Ele vai passar primeiro pela NADH redutase. Depois ele passa, aí ele é transportado por duas moléculas aqui, né? Uma delas, é importante a gente falar, uma dessas moléculas que transporta o elétron de uma proteína de membrana para outra, ela se chama ubiquinona. Então a ubiquinona leva, aí ele passa aqui agora pela citocromo C redutase, aí o elétron é transportado pelo citocromo C dessa proteína citocromo C redutase para outra proteína que é a citocromo C oxidase, e aí finalmente ele se encontra com o oxigênio. É interessante que quando esse elétron deu essa passada aqui por todos esses componentes da membrana da crista mitocondrial, ele foi liberando energia. Isso é o mais importante. Na verdade, o elétron é obrigado a passar por esse caminho para que ele possa liberar toda a sua energia. Para quê, galera? Essa energia que o elétron está liberando, ela vai ser usada para bombear os hidrogênios que estão na parte interna da mitocôndria para fora, né? Para essa parte aqui, olha aqui para o lado aqui, ó. Os hidrogênios estão aqui, ó, na matriz mitocondrial. Com a energia liberada pelos elétrons, eles serão bombeados para essa parte aqui, ó, a parte mais externa da mitocôndria. E é para isso que é usada a energia dos elétrons, para bombear hidrogênio para a parte mais externa da mitocôndria. O que vai acontecer com isso, gente? O que vai acontecer é que o hidrogênio, né, o próton de hidrogênio, ele tem carga positiva. Então, essa parte mais externa da mitocôndria vai ficar com carga positiva, e a parte mais interna da mitocôndria vai ficar com carga negativa. O que vai acontecer? Os hidrogênios vão ficar desesperadamente desesperados para voltar para a parte mais interna da mitocôndria. Por quê? Porque a carga negativa ela vai atrair a carga positiva. Tudo bem, essa membrana, essa crista mitocondrial aqui, essa membrana da crista mitocondrial, ela vai permitir o retorno do hidrogênio. Só que tem um detalhe: o hidrogênio ele não pode passar por qualquer lugar. Ele só vai conseguir retornar para a parte interna da mitocôndria através desse complexo proteico chamado de ATP sintase. Quando o hidrogênio passa por aqui, ele faz esse complexo girar. E quando esse complexo gira, ele produz energia. E é essa energia que nós vamos usar para formar o ATP. Aqui você está vendo o ADP, que é o difosfato, sendo transformado em ATP, que é o trifosfato. A energia utilizada para a formação de ATP vem justamente do giro dessa proteína de membrana aqui, e esse giro é ocasionado pela entrada do hidrogênio para a parte mais interna da mitocôndria. Rapidamente o ATP ele sai da mitocôndria, né? Ele vai lá para fora para ser usado como fonte de energia pela célula, e os NAD e FAD que perderam seus hidrogênios e elétrons aqui, eles retornam para a continuação do processo de respiração celular. Eles irão voltar lá para a glicólise, eles irão voltar lá para o ciclo de Krebs, para capturar elétrons, para capturar hidrogênios, para voltar aqui para a cadeia respiratória. A cadeia respiratória, gente, ela é também chamada de cadeia transportadora de elétrons. Por quê? Porque você nada mais tem do que um transporte de elétrons por aqui. Para quê, galera? Para liberar energia, para que eu possa bombear hidrogênio para fora, para quando esses hidrogênios retornarem para dentro dessa parte aqui da mitocôndria, girarem essa proteína aqui, e com o giro dessa proteína você conseguir produzir ATP, que é o grande objetivo desse processo aqui. Outra coisa que é importante ressaltar aqui é que a energia liberada pelo NADH na forma de elétrons e prótons de hidrogênio,
ela é o suficiente para fazer com que a ATP sintase forme 3 moléculas de ATP, ou seja, cada NADH carrega uma energia suficiente para a formação de 3 moléculas de ATP. O FADH2, por carregar elétrons menos energéticos do que o NADH, a energia liberada por ele será suficiente para formar apenas 2 ATPs. Então, o NADH ele tem energia para formar 3 ATPs e o FADH2 tem energia para formar 2 ATPs. Outra coisa que vale a pena ressaltar aqui é que quando eu pego o ADP e junto mais um íon fosfato com ele e formo o ATP, eu fiz um processo de fosforilação. Essa fosforilação ela só ocorre devido à oxidação da molécula de glicose. Claro, né? O que é oxidar? É tirar elétrons da molécula de glicose, que foi o que a gente fez na glicólise e no ciclo de Krebs. É por isso que a cadeia respiratória também pode ser chamada de processo de fosforilação oxidativa, porque você está fosforilando para formar o ATP, ou seja, você está colocando fosfato numa molécula, usando a energia proveniente da oxidação de uma molécula, que nesse caso foi a glicose. Por isso que às vezes para a cadeia respiratória aparece o nome de fosforilação oxidativa. Fácil de entender? Difícil? Gente, basicamente o que aconteceu ali? Pega-se os elétrons do NADH e do FADH2, aí você faz com que eles fiquem passando por proteínas que estão inseridas na membrana da crista mitocondrial. Com isso você libera uma energia. Com essa energia você joga os prótons de hidrogênio para fora. Eles ficam desesperados para voltar para dentro. Eles até vão voltar para dentro, mas eles só têm um caminho para passar, que é pela proteína ATP sintase. Quando eles passam por essa proteína, ela gira, gerando uma energia para a produção de ATP. Meu Deus, qual é a dúvida? Ai, Jubão, tô com dúvida ainda. Ficou estranho de entender. Meu Deus, o que eu posso fazer por ti então? Vou jogar uma animação. Então vamos ver a cadeia respiratória de uma forma animada. E aí eu espero que dessa vez você entenda. Biribicatabamba. Tá aqui nossa animaçãozinha para mostrar para vocês direitinho como é de novo a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Então vamos ver de forma animada como ela funciona. Primeiramente você vai ver aí os personagens, já vou te mostrar aqui, ele vai mostrar de novo, mas aqui são as proteínas que estão inseridas nas cristas mitocondriais, né? Então são 4 proteínas aqui, eu só vou mostrar o que vai ocorrer com o NADH, não vou mostrar o FADH2 aqui. Aqui nós temos moléculas carregadoras de elétrons, aqui nós temos a ubiquinona e aqui nós temos o citocromo C. E aqui nós temos as 4 proteínas. Aqui você tem a NADH-Q redutase, aqui você vai ter citocromo C redutase, aqui você vai ter a citocromo C oxidase e aqui você vai ter a ATP sintase. Vamos ver então todos esses personagens agora. Então ele está mostrando aí de novo, né? NADH redutase, citocromo C redutase, citocromo C oxidase, bem bonitona. Aqui a ATP sintase, que é onde vai ser produzido o ATP, tudo bonitinho. Aqui ele vai mostrar agora as moléculas carregadoras de elétrons. Então tá aqui a ubiquinona. Aqui nós temos o citocromo C, também carrega elétrons. Tipo, são 2 carrinhos, né? Aí nós temos o NADH, olha que bonitinho o NADH, olha os elétrons dele sendo liberados. Os elétrons que vão produzir a energia para bombear prótons de hidrogênio. Olha os prótons de hidrogênio aqui. Que lindos! Olha aqui a molécula de oxigênio que vai roubar os elétrons. Depois vai ter a formação de água. Olha a água aqui, que bacana. E o ADP sendo transformado em ATP. Vamos lá, vamos fosforilar? Uou, o ATP sendo formado. Vamos ver agora a animação. Aqui está chegando o NADH. Agora ele vai liberar os elétrons. Liberou os elétrons. E esses elétrons vão passar pela NADH redutase. E aí, claro que eles já vão liberar um pouquinho de energia e prótons de hidrogênio vão ser bombeados para fora. A ubiquinona carrega esses elétrons para a próxima proteína de membrana, que é o citocromo C redutase. Olha o próton de hidrogênio sendo carregado para fora, ó, com a energia liberada por esses elétrons. Ó. São esses elétrons que estão liberando energia aos poucos. Olha o próton de hidrogênio sendo liberado. Citocromo C pegou o elétron, transportou para a última proteína,
que é o citocromo C oxidase, e dá-lhe prótons de hidrogênio sendo bombeados para fora, né? Com a energia liberada por esses elétrons ao longo desse transporte. E agora esses elétrons vão se encontrar com o oxigênio. Juntamente com alguns hidrogênios, você tem a formação de uma molécula de água. Olha aqui os elétrons se encontrando com o oxigênio. Lembre-se que eles são apaixonados uns pelos outros. E aí você forma a água. Falta você ver agora o ATP sendo formado. Olha aqui quantos prótons de hidrogênio estão aqui fora já. Agora eles querem voltar para dentro da crista mitocondrial. Eles só podem voltar passando pela ATP sintase. Quando eles passam pela ATP sintase, libera-se uma energia que gira, e com essa energia a gente tem a formação do ATP. Olha o ATP sendo formado aqui. Uou! ATPzinho sendo formado aqui. E agora ele vai ser liberado para a célula para ser usado como fonte de energia. É ou não é um processo magnífico? Meu, agora ficou tranquilo, né? Muitas vezes eu percebo que os alunos eles ficam meio assim confusos com esse negócio de liberação de energia por elétrons. Mas é muito fácil. É só vocês lembrarem de uma brincadeira lá da infância, pelo menos da minha infância, que se chamava batata quente. Para te explicar a batata quente, eu trouxe aqui, não uma batata porque eu não tinha batata, mas eu trouxe um maracujá, então nós vamos brincar de maracujá quente. Tinha uma musiquinha que era assim, ó: batata quente, 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 queimou, queimou na tua mão, você perdeu. Era legal essa brincadeira quando a gente tinha 2 anos. Mas se você entender a batata quente, fica fácil entender a energia dos elétrons. Por quê? A batata vai fazer o papel... Ah, mas é o maracujá. Eu sei, mas é que eu não tinha batata. Eu vou usar o maracujá. Posso? Por favor? Por favor? Deixa eu continuar o processo pedagógico? Palhaçada, meu. Então olha aqui, ó. Vou pegar aqui a batata, e essa batata está muito quente. A batata é o elétron. Quando eu passo a batata de uma pessoa para outra, essa batata ela vai esfriando. Ou seja, ela vai liberando energia. Essa energia que é liberada pela batata, que no caso também é liberada pelo elétron, é que é usada para bombear os prótons de hidrogênio para fora. Quando a batata esfria, ela libera energia na forma de calor. É a mesma coisa, só que o elétron libera energia na forma elétrica, né? A energia elétrica que ele vai liberar. Mas tudo é energia. E quem seriam as pessoas que ficam passando a batata quente de uma para outra? Seriam as proteínas de membrana, que ficam transferindo o elétron de um lugar para outro, para ele ir liberando aos poucos energia, para que você possa bombear os elétrons, para que você possa bombear os prótons de hidrogênio para fora da matriz mitocondrial. Outra coisa extremamente importante para a gente falar da respiração celular, e principalmente dessa fase que a gente está conversando agora, que é a cadeia respiratória, é a participação do oxigênio. Por quê? Porque os elétrons só vão sair do NAD e do FADH2 e se locomover pelas proteínas da membrana da crista mitocondrial se o oxigênio estiver presente. Se o oxigênio não estiver presente, já era. Você não tem a cadeia respiratória, consequentemente você não tem a produção de ATP, consequentemente você vai morrer. Por isso que eu sempre digo, dica de vida, respirem, gente. É importante respirar para que vocês possam pegar esse oxigênio e colocar lá nas mitocôndrias para que a respiração celular possa acontecer. Em alguns estados norte-americanos existe a pena de morte por câmara de gás. E lá na câmara de gás eles usam um gás que tem cianeto. E o cianeto, ele mata a pessoa, não sei se vocês sabem o porquê, mas é o seguinte, quando você inspira o cianeto, ele vai pro pulmão, entra na circulação, vai para dentro da célula e vai lá na mitocôndria. E o cianeto, ele é um aceptor de elétrons. O que acontece? Ele impede essa movimentação de elétrons pela crista mitocondrial. E com isso ele impede que a cadeia respiratória prossiga. Com isso, não há produção de ATPs, né? Você tem uma queda muito bruta na produção de ATPs, falta então energia para a célula, consequentemente energia para o tecido, consequentemente falta energia para o órgão e ó,
o cara acaba morrendo. É por isso que o cianeto mata uma pessoa, porque ele impede que a cadeia respiratória prossiga. Outra coisa que a gente tem que também dar um bate-papo aqui, conversar um pouquinho a respeito, é com relação ao saldo da respiração celular e principalmente da cadeia respiratória. A cadeia respiratória, para cada molécula de glicose que foi quebrada, ela irá receber, vamos fazer as contas, lá na glicólise eu produzi 2 NADH, ok? Depois, quando o ácido pirúvico entrou na mitocôndria, eu produzi mais 2 NADH, um para cada ácido pirúvico que entrou. Tudo bem? Então aqui eu já tenho 4 NADH. O ciclo de Krebs, ele irá produzir mais 6 NADH. Então eu vou mandar para a cadeia respiratória 10 NADH, certo? 10 NADH provenientes da quebra de uma molécula de glicose, da oxidação de uma molécula de glicose. Eu já te disse que cada NADH tem energia suficiente para a formação de 3 ATPs. Então, se eu mando 10 NADH para a cadeia respiratória, dos NADH serão formados 30 ATPs. Beleza? Agora faltam os FADH2. FADH2, eu tive a produção de apenas 2 FADH2 no ciclo de Krebs, que são enviados agora para a cadeia respiratória. Cada FADH2 é responsável pela produção, ele tem energia que dá para eu produzir 2 ATPs. Como são 2 FADH2, então eu tenho 4 ATPs. Ei, vamos fazer as contas. 30 ATPs provenientes dos NADHs, mais 4 ATPs provenientes do FADH2, me diz que a cadeia respiratória irá formar 34 ATPs. Maravilha, 34 ATPs. Se eu juntar esses 34 ATPs com os 2 ATPs produzidos no ciclo de Krebs, mais os 2 ATPs produzidos na glicólise, eu tenho para cada molécula de glicose quebrada a produção de 38 ATPs. 38 ATPs. 38 ATPs. 38 ATPs. Então, a respiração celular, ela forma, o saldo final dela para cada molécula de glicose quebrada é de 38 ATPs. Mas Jubilo não, meu professor falou que não são 38, que são 36. Você errou, seu índio burro. Ai, meu Deus do céu. Galileu Boy. Em alguns livros você pode encontrar 36. É porque, dependendo da célula em que está ocorrendo a respiração celular, muitas vezes a entrada do piruvato na mitocôndria gasta 2 ATPs. E aí, claro que o saldo final não é mais 38 e sim 36. Então pode ser 36 ou 38, qualquer um dos dois que aparecerem vai estar correto. Ai, mas e se aparecer os dois no vestibular? E no vestibular? E se aparecer os dois? Não vai acontecer isso, moçada. Fica tranquilo, respira, toma uma água, que tá tudo em paz. Importante também deixar claro aqui que caso falte glicose para o organismo, ele pode pegar perfeitamente lipídio e proteína para fazer o ciclo de Krebs. Ambos os compostos orgânicos serão transformados em acetilcoenzima A e aí o ciclo de Krebs vai ocorrer normalmente. Então não muda muito você pegar proteína, lipídio ou glicose para a produção de ATPs. A via metabólica para que isso aconteça, ela é muito parecida. Bora resolver um exercíciozinho, Joe, para ver se ficou legal aí a aquisição desse conhecimento? Uou! Questãozinha da Universidade Estadual de Goiás, 2008. A fase anaeróbica da respiração ocorre no citosol da célula, na ausência de oxigênio, sendo constituída pela formação de 2 moléculas de ácido pirúvico e liberação de 2 moléculas de ATP a partir da glicólise. Já a fase aeróbica, que usa oxigênio, ocorre nas mitocôndrias, em presença de oxigênio, sendo dividida nas sequências de reações do ciclo de Krebs e na cadeia respiratória. Em relação ao processo de respiração, é incorreto afirmar: letra A,
Em procariotos, ou seja, em bactérias, mesmo na presença de oxigênio, o processo de respiração é ineficiente em virtude da falta de algumas enzimas mitocondriais. Vamos deixar essa letra A para depois. Letra B. Na ausência de oxigênio, o metabolismo pode ser desviado para a fermentação, pois apesar da glicólise não ser dependente de oxigênio, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória o são. É isso mesmo. Se faltar oxigênio na célula, ela parte para a fermentação, que é um processo anaeróbico. Então a letra B está correta e lembre-se que a questão ela está perguntando o incorreto. Letra C. Na ausência de glicose, outros compostos orgânicos, como lipídios e proteínas, podem ser utilizados para a síntese de acetilcoenzima A. Perfeito! Se falta glicose, como eu falei, eu posso pegar tanto proteína e lipídio, transformar em acetilcoenzima A e fazer normalmente o ciclo de Krebs. A letra C também está correta. Letra D. A cadeia respiratória ocorre nas cristas mitocondriais. Isso mesmo, né? Nas cristas mitocondriais, aquelas curvas da membrana interna da mitocôndria. E envolve o aproveitamento dos NADH2. Gente, ó, aqui ele botou NADH2. Tanto faz, tá? Tanto se ele botar NADH ou NADH2 está correto. E o FADH2 obtidos no final do ciclo de Krebs. Perfeitinho, né? Foi o que a gente falou. Os NADHs e os FADH2 que são produzidos ao longo da respiração celular, todos eles vão ser levados para a cadeia respiratória, para lá sim ser extraída a energia contida dentro deles para a formação de ATP. Logo, a incorreta aqui, gente, é a letra A. O processo, em procariotos, mesmo na presença de oxigênio, o processo de respiração é ineficiente em virtude da falta de algumas enzimas mitocondriais. Não, tá tudo errado. Até porque, gente, os procariotos, as bactérias, eles nem têm mitocôndrias, tá? Eles vão fazer a respiração celular no citosol deles, e aí, no caso, por eles não terem mitocôndria, eles utilizam invaginações da própria membrana plasmática deles para poderem fazer a cadeia respiratória. Então, nesse caso, a incorreta é a letra A de ainda amo vocês. Matou o exercício, então, ó, ficou sussa total. Então não se esqueça, a respiração celular, ela é dividida em 3 fases: a glicólise, que ocorre no citosol do citoplasma, o ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial, e a cadeia respiratória, que ocorre nas cristas mitocondriais. Glicólise não usa oxigênio, ciclo de Krebs e cadeia respiratória usam oxigênio. Quando eu quebro uma molécula de glicose, eu formo 38 ATPs com o processo de respiração celular. Tranquilo? Espero que essa videoaula tenha sido útil para você. Até a próxima, um grande beijo. Tchau!